E todo mundo espera aí o Cruzeiro fazendo bons movimentos. E o Arthur Jorge principalmente. Ele, quando veio, sabia da condição do elenco. É o elenco que ele tem aí, que vem dando uma ótima resposta. Então, o Cruzeiro vai atacar algumas carências, isso é um fato. E a diretoria trabalhando. Claro que não tem como você acelerar tanta coisa, porque os alvos estão atuando. Então, tá tendo jogo para tudo quanto é lado de jogadores que o Cruzeiro pensa em buscar. Por exemplo, o Cruzeiro vai ao mercado e pensa em trazer um goleiro. E já existem contatos com a parte do goleiro John. Só que não vai ser barato. Esse é um ponto que a gente pode ficar de olho. O John talvez até possa ir para uma Copa do Mundo, por que não? É um goleiro que está sendo bem cotado. E ele pertence ao Nottingham Forest, que pagou 9 milhões de euros para contratar o atleta junto ao Botafogo. Então, não vai liberá-lo por muito menos. Mas, realmente, o nome do John está na pauta do Cruzeiro. E repito, os primeiros contatos já aconteceram. Para a zaga, muita gente falou, e eu reforço aqui mais uma vez, quando a gente traz alguma informação, ou no Central da Toca, ou aqui na Samuca TV, tente ir lá e assistir o vídeo, quando vê aí nas redes sociais, porque às vezes vem muita distorção, né? Todo mundo estava falando sobre o Cruzeiro tentando chapelar o Palmeiras no Alexander Barbosa, e na semana passada eu já tinha falado que o alvo do Cruzeiro, o plano A para a zaga, é o Igor Júlio. E aí, sobre o Barbosa, o que tinha? É um jogador que o Arthur Jorge gosta, realmente. E porque atuou e muito bem com ele no Botafogo, em 2024. Foi campeão da Copa Libertadores. Mas que não tinha nada naquele momento de o Cruzeiro entrar no leilão. Se o Palmeiras não se acertasse com o jogador, com o staff, e aí voltasse a possibilidade para o mercado, por já estar no Brasil, adaptado, por conhecer o técnico, o Cruzeiro podia voltar a consultar. Só que o caminho mais provável é que ele vá realmente pro Botafogo, pro Palmeiras, com uma negociação com o Botafogo. Tem que ver quem vai mandar lá no Botafogo também, né? Quem que vai assinar o papel, se é o John, se é a Eagle, se é a associação, se é não sei o quê. Mas enfim, esse caso, ele não pertence ao Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro nas próximas semanas deve entrar na negociação com o Igor Júlio na fase de valores. E aí apresentar uma proposta concreta. O Cruzeiro já sabe o que o Brighton quer para liberar o atleta. A questão dos valores, claro que aí vai ter que ter uma negociação também com o clube inglês. Mas o fato novo é que o Cruzeiro inclusive já conversou com o Igor Júlio. Então sabe que ele é cruzeirense, que ele, dependendo aí de um bom projeto, pode aceitar e vir para o futebol brasileiro, deixar a Premier League, e esse é o nome que o Cruzeiro deve apresentar uma proposta concreta nas próximas semanas. Então, tem a temporada lá que está rolando, por mais que ele não venha atuando, mas o Cruzeiro tem respeitado esse calendário, mas fazendo esses contatos iniciais para se buscar esses nomes no mercado, para atacar essas carências que existem no elenco. Hoje, por exemplo, eu acompanhava o André Hernan falando sobre o Gregory. É um nome que o Cruzeiro vai mesmo tentar a contratação do jogador. Pertence ao Al Rayyan. O Al Rayyan está envolvido lá em semifinal de Copa no Catar. Então, tem que respeitar também isso para entender os valores, para fazer uma oferta concreta para o atleta. Mas o Gregory já sabe do desejo do Cruzeiro de tê-lo aqui a partir do meio do ano. Então, essas movimentações a gente pode esperar elas esquentando daqui a algumas semanas. Mas esses 3 nomes aí a gente pode trazer que realmente são nomes que interessam ao Cruzeiro. Goleiro John, zagueiro Igor Júlio e o volante Gregory. Além deles, é uma tendência do Cruzeiro trazer um ponta. E a informação que a gente tem é que o desejo inicial é por um ponta canhoto. Aí temos que aguardar. Esse eu ainda
não faço ideia se vai ser um ponta canhoto mesmo, mas é uma carência que o Cruzeiro vai atacar muito provavelmente na janela do meio do ano. É o que a gente tem de mercado para dar aquela atualizada. Ô Edu Panzi, o que foi primordial para essa conquista do resultado do Cruzeiro? Jogo duro, jogo brigado, mas o Cruzeiro conquista uma vitória daquelas, Edu. Acho que o espírito foi primordial, fundamental, ter a cabeça no lugar também. A gente já cantava pedra com 30 minutos do primeiro tempo. Esse jogo não vai acabar com 22 em campo, com 11 para cada lado. Vai ter expulsão. E teve, ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro teve a cabeça mais no lugar do que o Boca. E a partir daí, o Cruzeiro soube jogar o jogo. Viu o Boca no segundo tempo, tentando fazer o tempo passar, mas quando a bola estava rolando, o Cruzeiro fez de tudo para tê-la nos seus pés. E pressionando, empurrando o Boca. O Piquitito destacou aí as alterações do Arthur, mexeu muito bem, foi ousado, colocou atacantes, manteve jogadores importantes, Gerson, Matheus, Caio. E a jogada do gol sai dos pés desses dois últimos, Matheus e Caio, que já haviam tentado jogadas parecidas em lances anteriores. Pelo menos 2 ou 3 antes. A mesma coisa. Alguém chamou? Não. O Matheus buscando o Caio Jorge nas costas da última linha defensiva. E Cirilo, com pouco espaço, cara. A linha defensiva praticamente no início da grande área e o Matheus achou o Caio Jorge em posição legal em todas elas. Ou seja, é o mérito do passador de saber o ponto certo na hora de tocar e a força certa de bater na bola, e o mérito do Caio Jorge de saber o momento certo de atacar essa linha para não ficar impedimento. E todas as vezes não houve impedimento. E na terceira ou quarta tentativa, agora me falha a memória, o Matheus acha o Caio, mesma jogada, o Caio Jorge, ao invés de finalizar, como ele tentou nas anteriores, ele vê a presença do Neiser e mais um, acredito que o Bruno Rodrigues ou o Christian, dentro da pequena área. E aí ele faz o cruzamento, a bola passa do Brey e cai nos pés do Neiser para fazer 1-0. E o Cruzeiro seguiu sabendo jogar o jogo. Porque aí o Boca, ele não tinha mais o empate, ele tinha que sair pro jogo, mas o Cruzeiro virou o Boca. Começou a catimbar. Começou a fazer o tempo passar, começou a fazer um jogo mais físico. Mérito total do Cruzeiro que soube jogar o jogo, soube jogar Copa, diante de um adversário que é especialista nisso. E o Cruzeiro foi nessa noite. E destaque de novo pro treinador, né? Que soube fazer a mexida no momento certo. E se você pegar os últimos jogos, 9 jogos sob comando do Arthur Jorge, são 70% de aproveitamento, 6 vitórias, 1 empate, apenas 2 derrotas. Desses 9 jogos, são 5 jogos sem sofrer gols, e o Cruzeiro marcou gol em todos esses jogos. Se você tem 5 sem sofrer e marca em todos, pelo menos 5 você ganha. E o Cruzeiro ganhou 6. Então, é uma nítida evolução do Cruzeiro na temporada. É um passo muito grande que dá no grupo para classificação, não ficou para trás. Era muito importante vencer o jogo, seja da maneira que fosse, e foi de uma maneira muito difícil, e o Cruzeiro ganhou. Então, o torcedor tem que valorizar muito essa vitória. E Cirilo, num momento espetacular, porque o Cruzeiro já vinha de uma vitória num campo horroroso, em que teve que aprender a jogar o jogo, vence o Boca Júnior num jogo em que teve que aprender a jogar o jogo, 2 vitórias enormes, e tem pela frente agora o clássico na sua casa, no Mineirão, sábado, vivendo um grande momento. Não poderia ter cenário melhor para o Cruzeiro do que esse para enfrentar um clássico. Deixa o like aí e participa com a gente. Ô Fabrício Guerreiro, inclusive, queria também a sua opinião justamente sobre isso, cara, do peso dessa vitória, do que representa esse resultado. Antes do jogo eu perguntei a você se era a prova que precisava o Arthur Jorge, o seu novo trabalho nesse momento, para confirmar a evolução. Jogo duro, catimbado, os caras vieram para picotar o jogo desde o começo. O Cruzeiro foi lá, arrumou uma vitória, um resultado positivo. Podemos dizer que passou na prova então, Fabrício? Nota máxima, Cirilo. Passou com nota máxima. E o principal pra esse time, cara, é entender, cara. Eu fui forjado cruzeirense num jogo desse em 2008. Só que eu fui derrotado, né, pelo Boca. Fui eliminado nas oitavas de final.
Só porque, cara, a gente saiu derrotado, mas a torcida não foi embora, reconheceu o nosso esforço dentro de campo, cara. E hoje, essa torcida saiu aí feliz da vida, como merecia. Porque os jogadores entenderam, cara, os jogadores incorporaram hoje o espírito cruzeirense de Libertadores, cara. O time, o torcedor incentivando o time inteiro, o tempo todo, sabe, apoiando. Cara, é isso, é raça, é Libertadores, é isso aí, não tem jogo fácil, come a mais, não tem jogo. Isso é grande demais jogar um Boca ali, ó. Agora estão fazendo festa ali, ó, que durante o jogo ninguém escutou eles. Agora eles estão cantando, é o momento. Canta aí, torcedor, canta aí. Também lá na Bomboneira não tem pra ninguém, né, Cirilo? Mas assim, cara, isso foi importante, isso forja grupo, isso mostra pro grupo que é ser Cruzeiro, sabe? Espero que eles já levem isso pra sábado também, que vai ser outra guerra, entendeu? Que é Campeonato Brasileiro, que não tem jogo mole ainda mais, e principalmente clássico. Mas que fique isso, que fique esse parâmetro pra jogar, que fique esse molde, sabe? Que se jogar com esse espírito, a todo jogo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, todos têm suas características, dificuldades, um jogo é diferente do outro, Campeonato Brasileiro é diferente de Copa do Brasil, de Libertadores, mas que incorpore hoje, que fica. Eu tenho certeza que jogadores hoje vão pra casa e vão reviver, tomando aquela cervejinha, aquele vinhozinho, entendeu? E que é gostoso hoje chegar no vestiário, missão cumprida, e eles vão reviver esse momento. Porque o cara tá ali dentro, o cara olha e vê o Mineirão do jeito que tava hoje, cara. Isso é Cruzeiro, cara. Isso é Cruzeiro. Pô, que orgulho de ser cruzeirense hoje e de sair com essa vitória hoje merecida, Cirilo.